CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Cidade Garapu, o lugar ideal para construir sonhos. Às 3h51, Economia e Negócios com Écio Costa. Écio, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Écio. Vamos falar aí sobre a economia dos Estados Unidos, encolheu 1,4% no primeiro trimestre de 2022. Eu tomei um susto agora, Dani. 14% seria terrível. Né? Ave Maria, 14% tinha gente pulando das pontes, dos prédios, que teria sido uma quebradeira danada. Mas se você for olhar no gráfico do crescimento da economia com a pandemia, caiu 31%, né, no segundo trimestre lá de 2020. E aí, no terceiro trimestre, teve uma recuperação, né, com um crescimento de 33,8%. Mas agora, felizmente, é uma queda de 1,4%, que, de certa forma, trouxe surpresas para o mercado. Ontem, a gente estava comentando, né, sobre como uma elevação mais forte das taxas de juros lá na economia americana poderiam danificar, né, as economias dos mercados emergentes, porque iria desvalorizar a moeda desses mercados, iria fazer com que os países aumentassem suas taxas de juros e também poderia trazer mais inflação, justamente por conta da desvalorização dessas moedas. E aí hoje vem essa novidade nova, por assim dizer, né, que é uma queda do PIB americano no primeiro trimestre desse ano. Isso chama muita atenção porque veio totalmente fora do esperado, o mercado esperava um crescimento de 1%, isso de forma anualizada, e teve uma queda de 1,4%. Quando a gente olha os dados, o setor externo foi que mais prejudicou lá os Estados Unidos. As exportações tiveram uma queda de 6%, e as importações, uma elevação de 20%. Então, essa diferença tirou 3,2 pontos percentuais do PIB nesse período. Por que chamou muita atenção? Porque é uma economia muito mais aberta do que a economia brasileira. Então, o comércio internacional balança muito e assim, esse balanço faz com que traga um impacto no PIB. Quando você olha o lado doméstico, aí não teve, pelo contrário, os dados foram positivos. Você tem um aumento nos gastos dos consumidores, principalmente no setor de serviços, de 2,7%, e o investimento empresarial aumentou em 9,2%. Então, alguns analistas estão dizendo que, olha, segundo trimestre isso já vai estar resolvido e a economia americana volta a crescer. Só que se isso não acontecer, a economia americana vai estar entrando em recessão técnica, né, que é algo que chama muita atenção. E aí, qual é o outro lado da história? É que a gente vem acompanhando as bolsas americanas despencando, né, os juros dos títulos americanos subindo, porque já há essa expectativa de que o Jerome Powell, né, o presidente do Fed, vai aumentar as taxas de juros mais alto do que, num patamar mais alto do que se esperava. Só que você tem um dado negativo como esse, se contrapõe a justamente a decisão dele aumentar os juros, né, porque o aumento dos juros seria para combater a inflação de uma economia superaquecida. Mas se a economia tem uma queda nesse primeiro trimestre, qual a decisão que ele vai tomar? Tá? Então, por isso que eu estou dizendo, é a novidade nova, né, porque você está aí botando mais lenha na fogueira para uma discussão importante de como vai ser a decisão a ser tomada pelo Fed em maio, né, referente à taxa de juros lá nos Estados Unidos, e que impacta diretamente aqui no Brasil também, porque teremos em maio decisão quanto às taxas de juros aqui no Brasil, certo? Então tem que ficar acompanhando, um olho lá, outro olho cá, né, no desempenho das economias. Aqui a gente vê o IPCA 15, que continua, que mostrou que a inflação continua pressionando, né, mas há uma expectativa que a partir de maio isso comece a desacelerar, né, com outras variáveis que mexem com a inflação
ajudando, como a da energia elétrica, por exemplo, que não vai ter mais as bandeiras, tá? É Então, aquele, assim, é muita confusão, né? é aquele ditado popular, um olho na missa, um olho no padre, o outro no padre. Né? Não tem mais as bandeiras, mas aí aqui a gente teve esse aumento, né? O governo do estado autorizou. Isso. Teve um reajuste de 18%. por elas. Vai né? ficar no final das contas. Muito próximo, realmente. Né? Mas tem outras, como eu disse, tem outras atividades aí, outras variáveis que podem ajudar para que a inflação comece a ceder. Né? E espero que isso realmente aconteça, porque a taxa de juros já está muito alta, né? E a inflação vem pressionando muito a renda, principalmente dos mais pobres. Écio, muito obrigada e a gente se encontra amanhã. Eu na segunda, você encontra a Mari amanhã. De novo, Dani? Tá de folga. Meu Deus, tá muito bom esse negócio aí. Estaremos juntos Um amanhã. abraço. Até mais, Até amanhã, Écio. Mário. Boa Tchau, tchau. folga, Dani. Obrigada, Écio. São